Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você que está aí se preparando para prestar o concurso, para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu nome é professor Eduardo, sou professor do Alfacom que é uma empresa do Grupo Abril Educação. Vamos lá, a gente vai tratar hoje um pouquinho algumas questões de direito penal que vêm sendo constantemente cobradas na primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Sabe uma coisa, não tornem o exame de ordem como se fosse uma coisa muito penosa, uma batalha invencível. Não, vai para esse exame de ordem sem todo e qualquer preconceito. Ai, tem um amigo meu que prestou esse exame 10 vezes e não passou ainda. Ai, meu Deus do céu, estou desesperado, não vou conseguir. Calma, gente, calma, você vai conseguir sim. A prova não é nenhum bicho de 7 cabeças. Você ficou durante 5 anos estudando, fazendo um curso de direito, você se preparou bastante. O que você precisa agora na prova, no exame de ordem, é ter calma. Senta com calma, lê a questão, lê cada palavrinha da questão. Uma coisa que eu sempre digo, não existem palavras inúteis dentro de uma questão. Como assim? Se a questão vem traz uma palavra tipo um apenas, nunca, cuidado com essa questão. No direito, nada é uma regra absoluta. Não é como a matemática, não é como a física, que as coisas podem ser absolutas. No direito, não. A nossa Constituição, quando você dá uma lidinha lá no texto constitucional, você observa o quê? Que sempre pode haver uma ponderação entre os bens jurídicos que estão em jogo. Então vamos lá. Meu nome é Eduardo, como eu já disse, eu prestei o exame de ordem no ano de 2004. Eu estou velho, na minha época o exame não era unificado. Eu prestei no estado do Rio de Janeiro. Se eu não estou enganado, caíram 50 questões na minha primeira fase. Eu acertei 44 questões. Na segunda fase, em que pese eu ministro a aula hoje de Direito Penal, eu escolhi comercial, né? Encarei a batalha, por quê? Porque eu já estava estudando para concurso já, e eu queria falar de uma matéria que eu não tivesse muita afinidade, para que eu tivesse que estudar mais ainda essa matéria. Eu prestei o concurso em 2004, passei, depois fiquei estudando, prestei concurso para promotor de justiça e tive a felicidade de passar. Hoje eu faço parte do Ministério Público do Estado do Paraná. Vamos lá. Nossa aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho das causas excludentes da ilicitude. Eu peguei os últimos exames de ordem e constatei o quê? Que toda a prova, uma ou duas questões envolvem esse tema. O que é uma causa excludente da ilicitude? Para que você possa saber o que é uma causa excludente da ilicitude, é necessário que primeiro você vá ao conceito analítico de crime, né? O que é o conceito analítico de crime? Crime é aquele fato típico, antijurídico e culpável. E onde é que essa causa excludente da antijuridicidade ela atua? Dentro da antijuridicidade da conduta, dentro do segundo elemento do conceito analítico de crime. Pessoal, como assim? Vamos pensar. O que é um fato típico, né? Não vamos discutir teoria causalista, teoria finalista, que não é o momento, né? Uma coisa que eu digo para vocês, eu vejo diversos alunos que falam assim, professor, eu não consigo entender direito penal. Eu falo, tu não consegue entender direito penal? Direito penal a gente tem no máximo 1 ou 2 livros, você fala que tem direito civil, que são 7 livros. Eu sei o motivo. Você pega direito penal, aquele estudo inicial, tipo até a folha 100, folha 200 do livro, tem toda aquela discussão de teoria finalista, teoria causalista, um monte de teoria que a pessoa quer decorar, ela não decora. Gente, você tem que entender. Professor, eu li e parei ali, não consegui entender mais nada. Pega o livro, lê o livro, vai lendo, depois continua essa leitura. Não entendeu, não tem problema. Você não vai passar um concurso lendo apenas uma vez o livro. Vai lendo que uma hora você vai entender. Vamos lá. Então, o que eu disse para vocês, que o crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Como assim fato típico? Ele tem tipicidade, né? Tanto material quanto formal. Como assim? Vamos pensar, o artigo 121 do Código Penal fala o quê? Matar alguém. Matar alguém é crime. Pena de 6 a 20 anos, homicídio simples. E se for homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Vamos pensar nesse caso, nesse matar alguém. A pessoa te conta uma história, olha, meu vizinho matou uma pessoa. Mas como que ele matou uma pessoa? Ele matou uma pessoa porque ele não gostava dela. Perfeito. Crime de homicídio. Tá bom, então, mas ele não matou uma pessoa porque ele não gostava dela. Ele veio a matar essa pessoa porque essa pessoa ingressou na residência dele e começou a abusar sexualmente da filha dele. E naquele momento, a única forma que ele tinha de fazer cessar aquela agressão era o quê? Atirando contra aquele agressor. Nesse caso, ele comete um crime? Peraí, o fato é típico, não é? Tem previsão legal, artigo 121 do Código Penal. Mas naquela situação, ele não agiu em legítima defesa? Como assim? Ele não agiu visando evitar que a sua filha continuasse a sofrer uma agressão injusta? Sim. Então ele agiu amparado numa causa excludente da ilicitude. Quando se fala assim, antijuridicidade, você tem que pensar o quê? Quando é que uma conduta é antijurídica? Quando a pessoa realiza um fato típico sem que ela esteja abraçada, abrangida por uma causa que exclua
essa anjuridicidade, ou seja, desde que não haja uma causa de justificação da conduta. Vamos lá, a gente vai estudar bem devagarzinho, vocês vão entender e vão acertar umas questõezinhas nesse tema em direito penal. Vamos lá. Onde é que estão previstas as cláusulas excludentes da ilicitude? Elas estão previstas, meus amigos, no artigo 23 do Código Penal. O artigo 23 do Código Penal traz as 4 cláusulas excludentes da ilicitude que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. A pessoa tem outras cláusulas super legais. Tá? Calma, gente. Estou falando das que estão previstas dentro da parte geral do Código Penal. Quais são elas? Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e um exercício regular de direito. Professor, mas depois do artigo 23 vem o artigo 24, que só fala do estado de necessidade, e vem o artigo 25, que só fala da legítima defesa. E cadê as outras duas, o estrito cumprimento do dever legal ou o exercício regular de direito? Realmente o legislador nos facilitou ao conceituar o que é o estado de necessidade e o que é a legítima defesa. Mas calma, não, tranquilo, a gente vai entender. Vamos lá. Então, vamos lá. São 4 as causas excludentes da ilicitude previstas no artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. A primeira que a gente vai estudar aqui na nossa aulinha é o estado de necessidade. Onde é que o estado de necessidade está previsto? Está previsto no artigo 24 do Código Penal. O artigo 24 nos deu o conceito certinho do que é o estado de necessidade. É aquela pessoa que, para salvaguardar para salvaguardar um direito seu ou de outrem, ele repele um perigo atual. Bem tranquilinho. Como assim? Vamos lá. Quais são os requisitos que a gente tem nesse artigo 24? Perigo atual, situação de perigo não criada pelo agente, direito próprio ou alheio, inexistência do dever legal, inevitabilidade do comportamento lesivo e ponderação entre os bens tutelados. Nossa, professor, esse tanto de requisito Para facilitar o estudo, eu vou dar primeiro um exemplo de uma pessoa que atua em estado de necessidade, para depois a gente ver todos os requisitos. Vamos pensar que você está dentro de uma sala de cinema. Você está dentro dessa sala de cinema e, de repente, começa um incêndio. Começa a pegar fogo, vem aquela virtual brigada de incêndio, dizendo que a gente acha que não existe. Mas nessas horas a gente vê que ela realmente existe. E você, para conseguir fugir daquele incêndio, você necessita o quê? Passar por cima de uma pessoa. Você precisa empurrar uma pessoa, pois somente dessa forma você vai conseguir sair por aquela porta. Só que quando você empurra essa pessoa, você empurra, ela bate com o rosto e perde 10 dentes da boca. Nossa, você cometeu um crime que? Artigo 129, lesão corporal. É grave ou gravíssima? Depende da lesão que você causar com essa perda dos dentes. Nesse caso, será que esse agente vai responder pela conduta típica antijurídica prevista no artigo 129 do Código Penal? Não. Não, por quê? Porque ele ofendeu a integridade física corporal daquela pessoa, visando o quê? Resguardar o quê? O seu bem-vida. Pois se ele continuasse dentro daquela sala, ele poderia morrer sufocado, morrer queimado. Esse que é o estado de necessidade. Um outro exemplo que o pessoal sempre brinca é daquele exemplo clássico do filme Titanic, que estava lá o Leonardo DiCaprio e outra mulher apoiados junto a uma madeira. Vamos pensar que não fosse uma cena de cinema, né, que você está dentro do navio e o navio afunda. Né? E tem somente um pedacinho de madeira que você possa se agarrar para não afogar e não morrer. Nesse caso, tem só esse pedacinho de madeira, e tem você e mais uma pessoa. Se você, para poder ficar com o pedaço de madeira, tivesse que afogar essa pessoa, você responderia por crime de homicídio, que é matar alguém mediante afogamento? Não. Não, por quê? Você somente realizou essa conduta visando o quê? Conseguir alcançar aquele pedaço de madeira, ou qual seria a sua salvação. Então vamos lá ver os requisitos aqui. Está a necessidade. Perigo atual. Como assim perigo atual? No primeiro exemplo que eu dei do incêndio, não já estava pegando fogo? Já. Não já tinha fumaça saindo? Já. Nesse caso, o perigo era atual. Ai, professor, e se acontecesse assim, alguém gritasse, olha, vai pegar fogo daqui a 5 minutos, e você vai dar um soco na pessoa para sair correndo? Não tem perigo atual. É iminente? Depende do que a pessoa considera como iminência do perigo. Ou seja, no estado de necessidade, é necessário o quê? Que o perigo venha a ser atual. Uma outra questãozinha é que a pessoa que quer agir em estado de necessidade, ela não pode ter criado o perigo. E aqui que reside um pouquinho de dúvidas, porque se pensa assim, situação de perigo não criada. E daí já caiu em diversos concursos, inclusive que eu, num concurso que eu prestei para defensor público do Distrito Federal, que perguntava assim, aquele agente que cria aquele perigo, que dá causa àquele perigo de forma culposa, ele pode ou não se beneficiar do estado de necessidade? Vamos pensar. Para a galera que é mais antiga aí, mas bem mais antiga, até porque eu estou com 31 anos de idade, na minha época não tinha, já não podia mais. Se quando você vai no cinema, tem aquele símbolozinho que é proibido fumar. Vamos pensar que a gente está bem lá atrás e que a época ainda fosse possível o quê? Fumar dentro do cinema. Essa pessoa está fumando dentro do cinema, ela acha que
o cigarro já não está mais rolando, não está mais aceso. Ela pega esse cigarro e joga fora no lixo, certo? Só que o cigarro está aceso, ela não sabia. Ela foi negligente, ela não se deu o trabalho de realmente conferir o quê? Se aquele cigarro estava ou não aceso. Ela joga o cigarro dentro do lixo e, sem perceber, o que começa a pegar fogo. Nesse caso, poderia ela agir em estado de necessidade? Como assim? Ela deu causa ao perigo? Deu. Só que deu causa de forma culposa. E daí, nesse caso, tanto a doutrina quanto a jurisprudência elas se batem, sendo que uma parcela minoritária entende o quê? Que aquele agente que cria o perigo de forma culposa e dolosa não pode se beneficiar do estado de necessidade. Contudo, a doutrina de jurisprudência majoritárias entende que sim, que ele realmente pode se beneficiar do estado de necessidade. E que essa situação de não ter criado perigo se aplica tão somente a quem dá causa dolosa ao perigo. No nosso exemplo, por exemplo, o cara vai e coloca fogo na cortina com um isqueiro. De propósito, ele quis colocar fogo. Nesse caso, ele sim não poderia se salvaguardar do estado de necessidade. Tá bom, pessoal, o que é direito próprio ou a lei? Vamos pensar assim. Você está na saída já. Você poderia perfeitamente sair dessa sala de cinema sem ter que lesar qualquer pessoa. Só que você olha para trás e você vê uma criança desamparada. Só que para você chegar até aquela criança, você necessita acotovelar outras pessoas, você necessita o quê? Empurrar outras pessoas para poder chegar até aquele menor de idade e conseguir o quê? Retirá-lo dentro do cinema. Nesse caso, você também poderia falar que você atuou sobre o manto já necessidade? Poderia, porque a lei permite o quê? Que você salve direito próprio ou alheio. E aqui vem a figurinha, uma outra que dá bastante problema, é com relação à inexistência do dever legal, né? Vamos se pegar, por enquanto, a essa palavra aqui, dever legal. O que é dever legal? É aquele dever que decorre da lei. Ah, professor, mas tem gente que poderia decorrer de contrato também, não sei o quê, como o caso do salva-vida de uma piscina do clube particular, Realmente tem uma parcela da doutrina de jurisprudência que nos informa o quê? Que esse dever legal é tão somente o que decorre da lei, e tem outras que dão o quê? Um conceito mais ampliativo, incluindo também um dever contratual. Só que aqui entra um certo probleminha no direito penal, né? Como é que a gente poderia dar uma interpretação que fosse benéfica à pessoa do acusado? Ou seja, uma analogia em parte, uma extensão de uma interpretação que venha prejudicar o direito do cidadão. Nesse caso tem essa controvérsia. Então, coloque aqui, se na provinha cair para você na múltipla escolha, é pacífico falar, não há qualquer discussão, que no estado de necessidade, tanto é dever legal e contratual, essa assertiva não será correta, né? Se atentem a isso. Tá, um outro requisitozinho é inevitabilidade do comportamento lesivo. Como assim? Inevitabilidade do comportamento lesivo. Vamos pensar aquele mesmo meu exemplo do cinema, né? Se eu pudesse sair correndo do cinema sem ter que machucar qualquer pessoa, por que eu ia, então, machucar uma pessoa? Eu posso evitar o quê? Machucar, ofender um bem jurídico de outra pessoa, né? Se você pode evitar, e você não evita, você não atua sobre o manto do estado de necessidade, né? E pense assim, estado de necessidade, todos os bens jurídicos tutelados são o quê? São legítimos. Diverso do que ocorre na legítima defesa que a gente vai ver, né? Na legítima defesa, ocorre uma agressão injusta e a pessoa que age sobre a legítima defesa, ela sim atua de forma lícita, amparada pelo ordenamento jurídico. Já não está necessidade, não. No nosso caso do exemplo, da madeirinha lá do filme, os dois querem tutelar o bem-vida. Ou seja, ambos os bens são legítimos. Bem tranquilo, vamos lá. Ponderação entre os bens tutelados, né? Aqui é o quê? Por exemplo, vamos supor que nesse caso do cinema, o agente quisesse salvar tão somente o que? Nossa, esqueci ali em cima o meu notebook, né? Esse notebook eu tenho muito amor a ele, eu quero salvar o notebook. Só que para eu salvar esse notebook, quando eu volto correndo dentro da sala do cinema, eu empurro uma pessoa e essa pessoa cai dentro do fogo. Nesse caso, peraí, patrimônio com bem-vida são legítimos? O patrimônio sim, mas você sacrificar a vida de uma pessoa por conta de um computador? Não seria o quê? Não seria legítima a conduta do agente, né? E nesse caso daqui, quando a gente fala ponderação entre os bens tutelados, tem muito a dizer qual teoria que o Código Penal adotou com relação à necessidade, né? Nós temos a teoria diferenciadora e a teoria unitária, né? Pela teoria diferenciadora, você pega o quê? Você tem dois tipos aqui, ela divide entre estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. No justificante é aquela que o bem jurídico sacrificado ele é de menor valor. Já por sua vez, na exculpante, o bem jurídico sacrificado ele é de maior valor. Na primeira, na justificante, você excluiria a ilicitude da conduta e no exculpante a culpabilidade. Só que não foi essa a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Se você pegar aí
no materialzinho, no artigo 24, parágrafo 2º, a gente vê o quê? Que o Código Penal adotou a teoria unitária. Como assim? Sempre exclui ilicitude. Só que se na ponderação do caso concreto ficar constatado que realmente o bem jurídico que foi sacrificado é de menor valor com o bem jurídico que foi salvaguardado, nesse caso, a pessoa poderá ter a sua pena reduzida. Então, anotem aí, o nosso Código Penal anotou o quê? A teoria unitária, que se contrapõe à teoria diferenciadora, né? Então, aqui nós praticamente esgotamos todos os pontos do estado de necessidade. Uma questãozinha que eu vou abordar dentro da legítima defesa diz respeito ao quê? Qual o requisito subjetivo do estado de necessidade? Por que eu falo que eu vou abordar dentro da legítima defesa? Porque se aplica aos dois, vocês vão entender. Ou seja, perigo atual, situação de perigo não criada, direito próprio ao alheio, inexistência do dever legal, inevitabilidade do comportamento lesivo e ponderação dos bens tutelados são requisitos de natureza o quê? Objetivo. Então, tranquilo. Matamos a pau o estado de necessidade, que é o artigo 24 do Código Penal. Vamos agora para a figura da legítima defesa, né? Eu já disse no começo da aula para vocês, eu sou promotor de justiça, e agora eu tenho a grata honra e satisfação de estar atuando dentro do Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri está previsto dentro da Constituição. Na aulinha de processo penal a gente vai abordar esse tema, né? O que é o Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri ele foi criado para análise dos crimes dolosos contra a vida, que é o aborto, o infanticídio, auxílio ao suicídio e o homicídio, né? Eu estou com 5 anos de carreira, eu só fiz júri até agora de homicídio. Os demais não vi ainda. Mas vamos lá. Legítima defesa. O que é legítima defesa, né? A gente sabe o quê? Que o Estado, ele retirou da pessoa o quê? A possibilidade dela fazer justiça com as próprias mãos. Como assim? Se você tem uma dívida, você não pode ir até casa da pessoa, me dá o dinheiro, senão eu vou te matar. Não, não pode. O Estado subtraiu para ele toda essa tutela, né? Só que quando ele faz isso, ele tem qual dever que a Constituição prevê? De conferir o quê? Segurança a todos. Como assim? Ele tem um dever de proteger a todos. Só que você pensa assim, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Nós temos 200 milhões de policiais militares que estarão lado a lado conosco durante todo o decorrer do nosso dia a dia? Não. Então, nós teremos situações em que sofreremos lesões ao nosso bem jurídico vida e que teremos que repelir tais agressões. É isso que é legítima defesa, né? E a legítima defesa, o legislador foi bem preciso e deu o seu conceito, no artigo 25. Ele fala o quê? Entende-se legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a agressão atual iminente, agressão injusta atual e iminente. Tá, mas professor, eu olho aqui para o teu quadrinho, você não seguiu a ordem dos requisitos que o artigo 25 do Código Penal nos forneceu, porque eu acho que fica mais fácil a compreensão se nós formos abordando dessa forma, né? Quais são os requisitos objetivos da legítima defesa, né? Injusta agressão, perigo atual e iminente e uso moderado dos meios necessários. Professor, o que é uma injusta agressão, né? Muito tranquilo. Você pensa assim, tem uma pessoa que não gosta de você e ela encontra contigo no shopping, saca de uma arma e vai te dar um tiro. Vem cá, pelo fato dela não gostar de você, por não demonstrar situação de carinho e afeto pela sua pessoa, ela pode atentar contra a sua integridade física? Lógico que não. Isso é uma injusta agressão. O que é uma injusta agressão? É uma agressão que ela é feita sem que esteja prevista dentro do ordenamento jurídico. Como assim? Quando nós formos estudar o Instituto de Dever Legal, a gente vai ver o quê? Por exemplo, se essa pessoa não quisesse te matar, mas não somente torcer o seu braço, né? Ela pega o teu braço e imobiliza o teu braço. Ela não está oferindo a sua integridade corporal quando torce o seu braço? Tá. E se nessa situação não fosse uma pessoa que não gosta da outra, mas sim um policial que, ao visualizar a prática, ao ter que dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva, ele visualiza o sujeito, só que ele tenta fugir e ele imobiliza o braço dessa pessoa. Ele não vai estar ofendendo a integridade corporal dela? Vai. Só que, nesse caso, ele age sob o manto de quê? Do estrito cumprimento do dever legal. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para a legítima defesa. Injusta agressão. Vimos o que é injusta agressão. Professor, me dá um outro exemplo do que é injusta agressão? Dou bem tranquilinho. Vamos pensar, então, que você é uma moça bonita andando na rua e vem uma pessoa e fala assim, não olha para mim, eu estou armado e vamos ali para o mato. E ele quer fazer com que você vá para esse mato para ter o quê? Que conjunção carnal com você. Nesse caso, ele não vai estar atentando contra a sua liberdade sexual? Vai. É uma injusta agressão? É. Se você vai perfeito, você está indo contra o mato, contra ele, só que você tem um spray de pimenta e você vira e joga no olho dele esse spray de pimenta. Você não ofendeu a integridade corporal dele? Ofendeu. Só que a agressão dele era justa? Não. Era injusta. Então, isso que é injusta agressão. E você pega na legítima defesa, fala de perigo atual ou iminente. Acende a luzinha. Essa questão do perigo atual ou iminente
É uma das diferenças da legítima defesa para o estado de necessidade. É uma diferença, porque no estado de necessidade eu falei para vocês que o perigo tem que ser atual, não pode ser iminente. Já na legítima defesa, não. É bem tranquilo que o agente vá combater o quê? Uma iminência de perigo. Como assim? Pô, vamos pensar. Um exemplo que duas pessoas que já têm um atrito, já têm uma rixa já, venham a se encontrar. E você sabe que aquela pessoa que você não gosta, ela sempre anda armada. E ela está andando, ela está com volume na blusa, e ela faz menção de quê? De sacar a arma que ela traz consigo para efetuar um disparo de arma de fogo contra você. Nessa situação, seria justo falar assim, não, meu amigo, olha, você sabe que ele anda armado, você sabe que ele não gosta de você, você tem conhecimento que ele tem vontade de quê? De tirar a sua vida, mas você tem que esperar o quê? Você tem que vai primeiro tomar o tiro, para depois você agir contra ele. Lógico que não, né? Nesse caso, na iminência de perigo, você pode perfeitamente atuar em legítima defesa. Bem tranquilinho, ou seja, legítima defesa, o perigo pode ser atual como iminente, diverso do que ocorre no estado de necessidade e que tão somente o perigo atual autoriza que o agente atue em legítima defesa. Professor, então tá bom, estou entendendo. Injusta agressão, perigo atual iminente. Perfeito. E qual é a grande dúvida que reside na legítima defesa? O quê? Que o agente use moderadamente dos meios necessários. Mas o que são meios necessários? Preste atenção, meios necessários são aqueles meios que serão suficientes para repelir a injusta agressão. Como assim? Que são adequados, que são proporcionais. Vamos pensar um outro exemplo. Você está na sua casa e uma pessoa entra, né? Você tem dentro da sua casa uma faca de cozinha, um taco de beisebol que seu filho joga beisebol, e você, por ser policial militar, você tem uma arma de fogo. Nesse caso, você tem 3 modos de se defender, né? Você pensa assim, entrou na minha casa, eu vou dar tiro na cabeça. Peraí, nesse caso, o meio não é necessário, não. Porque você tinha um meio menos gravoso para salvaguardar o seu direito. Por exemplo, nesse caso, ficou bem comprovado, né? Sua casa tem sistema de monitoramento por câmera, que você olhou o sujeito entrando na sua casa e você o colheu pelas costas. Mas você poderia perfeitamente ter pego esse taco de beisebol e ter dado nas costas dele e ele caído. Nossa, então quer dizer que o seu meio foi necessário? Não. Por meio necessário, você deve entender o que? Aquele meio apto a cessar a agressão. Só que você tem que se utilizar do meio menos gravoso. Então quer dizer então que você não pode usar arma de fogo? Lógico que você pode. Desde que na situação de perigo em que você estiver enfrentando, a única forma de você repelir a agressão, qual seja? O uso da arma de fogo. Agora eu entendi. Então, por meio necessário, eu posso anotar aqui no meu caderninho que é o quê? Que é aquele meio que a gente tem à disposição e que seja apto a fazer cessar a agressão ao bem jurídico que ele está sofrendo. É isso mesmo. O conceito é esse. Mas como assim moderação do meio? Vamos pensar então nesse nosso exemplozinho em que o rapaz entrou na sua casa, você tem um taco de beisebol, uma faca e um revólver, e você pega o quê? Você pega esse taco de beisebol, né? Você deu nas costas dele, ele caiu e sambou, foi para longe a arma de fogo dele. Só que você pensa, eu vou dar muita da paulada nele. Não houve moderação no uso do meio necessário, né? Por moderação, você entende o quê? Será moderado o uso do meio necessário toda vez que você deu os golpes suficientes para repelir a injusta agressão. Então, perfeito, professor. Então, são esses os 3 requisitos objetivos? De acordo com a doutrina majoritária, são esses 3, né? E o requisito subjetivo que o senhor falou que não ia abordar no estado de necessidade e ia falar na legítima defesa, funciona assim. O que é subjetivo, assim, quando a gente pensa, quando a gente quer encarar essa questão do requisito subjetivo? Funciona assim. O agente tem que saber que está atuando em estado de necessidade ou em legítima defesa, né? Um exemplozinho bem claro é aquele que o sujeito, ele pensa assim, Caio quer matar Mévio. E Caio está andando na rua e tem um murozinho assim, de 1,60 m, e ele olha a cabeça do Mévio lá, assim para fora, né? Ele pensa, agora eu vou. Agora eu dou cabo à vida dessa pessoa, né? Ele está com uma arma de fogo, ele saca essa arma de fogo e dá um tiro na cabeça do seu desafeto. Ele vai contente, correndo lá e vê, opa, matei. Só que quando ele chega lá, ele observa o quê? Que se ele não tivesse, se aquela pessoa não tivesse levado a bala na cabeça, ela teria executado 3 crianças que estavam deitadas no chão. Ixi, Maria, então quer dizer então que ele atua em legítima defesa? Por quê? Ele protegeu ele estava dando cabo a uma injusta agressão contra um direito de outrem, que é a legítima defesa de terceiro, que é permitida pelo ordenamento jurídico, aqui que reside a grande discussão doutrinária e jurisprudencial, né? Porque nesse caso, ele não cometeu um crime de homicídio contra a pessoa? Não
Não sei te dizer. Sei sim. Depende da teoria que você adote. Como assim? Se você adotar a teoria que entende o quê? Que necessariamente o sujeito tem que saber que ele está atuando em legítima defesa, nesse caso, ele terá cometido o crime de homicídio. Mas se você é adepto daquela teoria que te fala assim, não é necessário que ele tenha conhecimento que está agindo amparado pela legítima defesa. Nesse caso, você poderá falar perfeitamente na sua prova que ele agiu em legítima defesa, na medida em que o conhecimento da situação que lhe faria atuar em legítima defesa, não é necessário que ele saiba. Tranquilinho? Vamos lá, então. Então, requisito subjetivo, anotem aí. Uma parcela da doutrina entende que é necessário, sim, que o sujeito saiba que está atuando amparado da causa de licitude, e uma outra parcela diz o quê? Que não é necessário. Tranquilo? Então, vamos lá. E agora a gente vai abordar agora o exercício regular de direito e o estrito cumprimento do dever legal, né? Poxa, professor, o legislador, por que ele não conceituou para a gente? Não sei, não conceituou. E aqui o joguinho de palavras que eu dou para vocês não errarem, é o quê? Exercício regular de direito. Você pega mais a situação do particular. E o estrito cumprimento do dever legal é do agente público. Vamos ver bem rapidinho esses dois que não são muito cobrados em provas, né? O que cai mais é a legítima defesa e o estado de necessidade, né? No exercício regular de direito, a gente sempre pensa o quê? Que é indispensável que o agente cometa aquela conduta que é proporcional e que ele saiba que está atuando dessa forma. Qual é um grande exemplo que você pega nos livros sobre exercício regular do direito? Aquele castigo que o pai aplica ao filho. Como assim exercício regular do direito? Você pega lá o poder familiar, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que você vê o quê? Dentre os deveres e os direitos lá, que o pai tem o dever de criar o filho, sustentar seu filho, garantir-lhe bom vestuário, garantir-lhe boa alimentação. Você pega assim num exemplozinho que o menino chegou da escola e dentro da caderneta dele, escolar dele, tem um recadinho. Pai, tome conhecimento que seu filho, pela 27ª vez no ano, bateu nos coleguinhas em sala de aula, né? Só que no que o menino está entrando em casa, o pai já vem descendo o sarrafo nele, batendo, e depois ele vê a caderneta do menino ali. Ixi, então o meu castigo, eu tinha mesmo que ter castigado ele. Eu estou exercendo um direito meu que é o direito de educar meu filho. Não é assim. Não é assim por quê? Eu não falei que ele espancou o filho, falei. Foi proporcional isso? Não. Mas era indispensável que o pai desse um corretivo ao filho, que poderia ser um castigo físico, bem moderado, até porque o pessoal sempre brinca assim, a lei da palmada já está em vigor? Não está em vigor ainda, não foi sancionada pela Presidenta da República. Ou seja, nesse caso, era indispensável que o pai ele mostrasse para o filho que a sua conduta de agredir os colegas na escola errado é indispensável que o pai eduque seu filho. Mas foi proporcional a atitude dele de espancar o filho? Lógico que não. Nunca é proporcional um adulto espancar uma criança, né? E aqui o subjetivo entra na mesma discussão da legítima defesa e do estado de necessidade. Como assim? Se a pessoa tem ou não que ter o conhecimento prévio da sua conduta, né? Então, tranquilinho. Se regular de direito, você se atenta à ideia do particular e lembre sempre desse meu exemplo, né? O direito de educar que o pai tem com relação aos seus filhos. Se ele tem o dever de educar. Se tem o dever de educar, quando ele educa, ele está fazendo o quê? Um exercício regular do direito. Tranquilo? Vamos lá. Vamos abordar agora o estrito cumprimento do dever legal. Tem a ver a questão do agente público, né? Aí você olha aí na sua telinha que botei a prisão em flagrante oficial de justiça. Nossa, professor, não entendi. Calma, vocês vão entender, né? Prisão em flagrante, né? Vamos pensar assim, pô, o sujeito está lá, tal, puxa, viu a pessoa acabando de cometer um crime, né? O assaltante correndo, né? Correndo com os bens da vítima e o policial militar vai e necessita usar força física para imobilizar o assaltante. Nesse caso, ele não atentou contra a integridade física da pessoa ao imobilizá-la? Atentou. Só que ele está lá o quê? Cumprindo o seu dever legal como policial militar. Bem tranquilo, né? E outra figura é o caso do oficial de justiça, né? Que o oficial de justiça ele tem que fazer a penhora dos bens. Ele entra na casa da pessoa, a pessoa não abre, a pessoa nunca está, só que ele sabe que os bens estão ali dentro. Ele necessita o quê? Ele necessita arrombar a porta da casa da pessoa para entrar. Ué, quando ele arromba aquela porta, ele não comete o crime previsto no artigo 163 do Código Penal, crime de dano? Comete. Só que ele está cumprindo o seu dever legal. Tranquilinho? Então, agora, para encerrar nosso estudo aqui das discussões da licitude, nós vamos falar das espécies de legítima defesa, né? Legítima defesa sucessiva. Vamos pensar no nosso exemplozinho, que eu até no último ou penúltimo exame de ordem, em que uma menina bateu na outra e depois... Vamos pensar assim, uma pessoa está sofrendo uma agressão injusta, certo? E ela quer repelir essa agressão. Ela repele essa agressão, ou seja, A está batendo em B. B repele a agressão de A. Só que depois, a pessoa está apanhando, ela começa a bater.
Nesse caso, se a outra pessoa que no começo estava batendo agora está apanhando a tua, ela atua em legítima defesa, né? Legítima defesa sucessiva. Que legítima defesa putativa? É aquela hipótese que o agente ele acha que ele está repelindo uma injusta agressão, quando na verdade ele não está. Essa é a legítima defesa putativa, né? O agente acha que está de legítima defesa, só que não está. É possível legítima defesa real, Alberto? Legítima defesa real? Não. Não, por quê? Porque nesse caso, não tem uma injusta agressão, né? Não tem como haver legítima defesa real contra a legítima defesa real. E legítima defesa real contra a legítima defesa putativa tem perfeitamente, né? Aquela pessoa que acha que está agindo em legítima defesa, ou seja, em legítima defesa putativa, ela está ofendendo uma outra pessoa que não está lhe fazendo nada. Nesse caso, essa pessoa daqui pode perfeitamente agir em legítima defesa real. Tranquilo? E putativa versus putativa, gente. Nessa daqui, nenhum dos dois estão agindo em legítima defesa. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido a aula. Muito obrigado. Beijo no coração.